Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 60, Frost Dragon Lord. Parte 4. Hora de começar. Depois de dizer isso a Chautier, que estava de pé ao lado dela, Aura desenrolou o pergaminho, o item Old Class que trouxera consigo, e ativou seu poder. Depiction of Naturian Society. Simplificando, esse item confinava os alvos em um espaço fechado. Para ser mais preciso, ele trocava uma paisagem pintada pelo mundo real, e então convertia o mundo real em uma paisagem pintada. A definição de alvos neste caso era a mesma que a magia de Super Abacreation, e se referia a uma área específica. Nada dentro dessa área, animado ou inanimado, poderia resistir a seus efeitos. Desta vez, ela iria prender tudo dentro dessa caverna gigantesca no outro mundo criado pelo Depiction of Naturian Society. Chautier e Ainz estavam protegidos por itens Old Class, então não seriam presos dentro do outro mundo. Em vez disso, apareceriam na paisagem pintada que substituía a região da realidade devorada. No entanto, como usuária do item, Aura seria sugada automaticamente para dentro. Este mundo pintado era quase o mesmo que o mundo real, sem nada estranho ou notável que fosse perceptível. Entretanto, era fundamentalmente uma ilusão. Sem o poder do Depiction of Naturian Society, uma vez que alguém saísse da área-alvo, tudo desapareceria como uma névoa. Em outras palavras, qualquer tesouro obtido dentro do mundo pintado também se dissolveria em névoa. Naturalmente, as duas haviam entrado nesse segmento da realidade por vontade própria. Normalmente, os itens Old Class não poderiam afetar os detentores de outros itens Old Class, mas seria diferente se esses detentores aceitassem serem afetados. Tudo isso graças a um patch que os desenvolvedores aplicaram. Pode-se escolher entre 100 outros mundos para sobrepor aos alvos dessa troca de realidade. Por exemplo, havia terras de lava que causavam danos contínuos, paisagens boreais que causavam danos pelo frio, planícies trovejantes que choviam em intervalos periódicos, regiões de monção onde a visibilidade era praticamente nula ou mundos envoltos em neblina, como opções básicas. O estranho era que também havia campos de batalha que podiam ser sobrepostos. Depois de um certo período de tempo, um número considerável de reforços apareceria para atacar o inimigo. No entanto, essas tropas teriam apenas cerca de 60% da força de seus oponentes, de modo que geralmente se limitavam a esgotar os recursos do inimigo. Se os confrontos cara a cara fossem desejados, poder-se-ia enfrentar o inimigo com um número igual de entidades mais fortes, cada uma com 80% do poder do usuário. Devido a essa habilidade, era bastante útil se pretendesse derrotar o inimigo. O aspecto mais temível desse item não era atrair pessoas para um outro mundo, mas permitir que o usuário escolhesse quais alvos sofreriam seus efeitos. O usuário também poderia escolher esses efeitos. Em outras palavras, mesmo se o usuário criasse uma região de lava derretida, eles poderiam isentar alvos escolhidos do dano infligido pelo fogo. Dito isso, tinha suas fraquezas. A menos que outros mundos específicos fossem usados, uma das 40 rotas de fuga seria escolhida aleatoriamente durante cada ativação, e se o inimigo conseguisse escapar através da rota, a propriedade do item seria transferida para o inimigo. É claro que nenhuma dessas rotas de fuga era simples, mas o fato de que alguém pudesse aprender o item sem derrotar seu detentor significava que obtê-lo era mais fácil do que a maioria dos outros itens Old Class. Desta vez, Aura escolheu um desses outros mundos específicos, uma região simples de espaço fechado. Além de estar preso, o inimigo não sofreria nenhuma consequência deletéria. Ainda assim, havia apenas uma maneira específica de escapar desse lugar. Ranzos, eu quero que bloqueiem a rota de fuga desse mundo. Quero nem imaginar na dor de cabeça se fugirem. Saiam das sombras e vão para lá. O Ranzo se inclinou do esconderijo nas sombras e prestou muita atenção à explicação de Aura sobre a rota de fuga.
Embora Aura não tivesse detectado nenhum invasor nas proximidades, ter cuidado era essencial. Aura. Quantos mais entraram na pintura depois da ativação Arinsu? Só mais 2. Essa resposta significava que o inimigo não possuía itens World Class. Elas soltaram um suspiro de alívio. Shoutier olhou pelos arredores das residências da antiga capital real. Era uma grande cidade, mas estava quieta, como se todos os cidadãos tivessem fugido. Elas precisavam capturar rapidamente o rei dos clãs, o governante dos Quagoas, e transmitir as palavras do Ser Supremo para ele. No entanto, a visibilidade foi impedida pelas casas e não conseguiram encontrar o lugar onde ele estava hospedado. Poderia remover só as casas Arinsu. Não. Mas posso criar um ambiente perigoso para causar danos ao longo do tempo. Por exemplo, se houvesse casas de madeira, eu poderia criar uma região de lava e queimar tudo até virar pó. Isso poderia matar todos. Melhor não fazer Arinsu. Beleza. Mas ainda dá para ativar rapidinho e depois lidar com os que sobrevivessem. Só que seria uma pena se os minérios derretessem. Os Quagoas alimentavam seus filhos com metais e coisas do gênero, então deveria haver grandes quantidades de metais ou minérios brutos em algum lugar. Destruí-los seria um desperdício, e Shoutier concordou. E também, o Ain-sama disse que era para ver se estavam dispostos a servir. E então ele disse que, caso eles se recusassem, nós os separaríamos em uma quantia específica Arinsu. Shoutier. Depois de ver Aura estreitar os olhos, Shoutier percebeu o que ela estava fazendo. Vai ficar tudo bem Arinsu. Eu juro Arinsu. Eu absolutamente não quero estragar os planos Arinsu. Já que jura, né? Ainda bem que me entende Arinsu. É preciso pensar passos à frente. Já é hora de ir. Vamos lá. Então, posso deixar que lide com eles. Acho que sou o mais adequada para essa tarefa. Você está bem com isso Arinsu? A força de Aura estava ligada às suas feras mágicas, então ela não era tão boa nesse tipo de coisa. Sim, né? Se o Mario estivesse aqui, ele faria um terremoto e acabaria com um montão deles. Ele tem os ataques de área mais fortes de Nazarick e Arinsu. Tenho orgulho do meu poder também, mas aqui fico um tanto limitada. A propósito, usar um terremoto para obliterá-los não cumpriria o comando de seu mestre para selecioná-los. Pois se esse fosse o objetivo, então poderia simplesmente conjurar seus familiares para realizar um massacre indiscriminado. Vai ver que é por isso que o Ain-sama te escolheu, né? São tarefas para você aprender, Shoutier. Aura repetiu as ordens que seu mestre havia transmitido muitas vezes. Isso, é verdade. Respondeu Shoutier, e então mencionou algo que estava pensando há algum tempo. A julgar pela força dos inimigos que encontramos até agora, não parece que há alguém aqui que possa derrotar um Death Knight Arinsu. Será que foram derrotados por acaso? É mais provável que usaram um item ou os derrotaram com uma conjuração temporária. É muito raro que as previsões do Ain-sama estejam erradas Arinsu. Shoutier percebeu que Aura estava olhando-a. Ela não queria perguntar o porquê estava fazendo isso. O quê? Me esqueci de algo Arinsu. Não é isso? É que você é uma bobona. Um olhar de desagrado cruzou o rosto de Shoutier. Se ela tivesse esquecido alguma coisa, então por que não contar sem rodeios? Logo depois, Aura deu sua esperada resposta. Presta atenção no que tá falando. Fala sério, como o Ain-sama poderia cometer esse tipo de erro? E se ter os Death Knights derrotados for parte do plano do Ain-sama Arinsu? É verdade que os Death Knights feitos pelo Ain-sama têm atributos muito altos. Ninguém que tenhamos encontrado até agora deveria ter sido capaz de derrotá-los. Aura bateu com o punho na mão. Será que é possível? Ela falou perguntando a si mesma, acho que faz sentido. É possível que tenha deixado a oposição matar os Death Knights de propósito. Não pensei tão à frente assim, mas até que cheguei perto.
Os Deathknights caíram junto com a ponte, só que acho que morreram na queda. As pegadas deles estavam lá quando a gente passou pela fortaleza, mas não do outro lado. Ou seja, eles foram derrotados no meio do caminho. Então só há uma razão para terem morrido. Se for isso, então excedeu as previsões do Ainsama Arinsu. Como eu já disse, não é bem assim. Olha, se o Ainsama estivesse falando sério àquela hora, aí você teria razão, Chautier. Como assim, Arinsu? Chautier tricotou as sobrancelhas, incapaz de entender. Aura fez águia e deu uma pisada no pé de Chautier. O que quer dizer com como assim? Eu já não te disse. Ainsama já sabia que os Deathknights morreram por cair na grande fenda. Você é meio lentinha, né? Lembra quando o Ainsama estava explicando as coisas pra você e eu queria perguntar se os Deathknights tinham sido empurrados da ponte? Nessa hora o Ainsama olhou direto pra mim e ordenou que eu ficasse quieta. Não percebeu? Foi no momento em que ele deu as instruções. Chautier piscou de surpresa. Ela viu seu mestre fazer aquele gesto. No começo, pensou que era porque ele queria que Aura ficasse quieta pois estava dizendo alguma coisa. No entanto, esse ser supremo era um estrategista gênio, então a explicação de Aura era mais provável em oposição à sua leitura potencialmente falha da situação. Ainda assim, se esse era o caso, por que ele explicara tudo isso a ela? Não faça essa cara feia pra mim não. Pense um pouco e vai saber. As palavras distraídas de Aura fizeram o coração de Chautier encolher como se estivesse sido jogado em um redemoinho. Será que foi, por mim? Ele fez isso de propósito para me treinar. É isso que quer dizer Arinsu. E o que mais seria? Ao longo do caminho, você disse que poderia ter um inimigo forte e perguntou ao Ainsama um monte de coisas. Se soubesse que eles haviam caído na grande fenda, você teria perguntado tanto? Mas pode manter isso em segredo? Só contei porque você estava duvidando do Ainsama. Eu duvidando da inteligência do Ainsama. Nunca faria isso, Arinsu. Chautier esperava que Aura não contasse sobre suas dúvidas, afinal poderia dar a entender que não confiava na proeza de um ser supremo. Enfim, só mantenha isso entre a gente. Do mesmo modo que o Ainsama queria que eu guardasse isso, você tem que manter sua boca fechada também. Claro, Arinsu. Ao considerar a situação com calma, Aura havia cometido um pecado mortal, o de ignorar as ordens de um ser supremo. No entanto, isso foi porque ela sentiu que Chautier mostrou desrespeito ao Supremo. Então fui eu ou a Aura que foi rude com os seres supremos, Arinsu? Ou nenhuma de nós? A cabeça de Chautier doía, e ela decidiu parar de discutir e não se preocupar com a questão de guardar segredos. Ainda assim, isso não é um sinal de desrespeito em si, Arinsu. A propósito, se eles não jurarem lealdade, tô lembrando que o Ainsama disse algo de reduzir os números para 10.000. Era para poupar algumas das fêmeas, mas e as crianças? Ele especificou para deixar uma certa quantidade viva, Arinsu. Eles ficam mais fortes comendo metais quando crianças, não? E se o Ainsama vai governar eles, as crianças não seriam mais fáceis de fazer lavagem cerebral? Chautier. Nesse momento, um sorriso maligno apareceu no rosto de Aura. Se o Ainsama não deixou nenhuma instrução, quer dizer que é um teste, né? A gente até podia enviar os Hanzos para pedir orientações, mas a Ainsama deixou que você decidisse as coisas, não? Então eu acho que ele quer te testar, para ver como se sai. Como será que minha guardiã vai cuidar disso? Sacou? Chautier sorriu fracamente em resposta. Ela estava pensando nisso desde que recebera suas ordens. 4.000 machos, 4.000 fêmeas e 2.000 crianças devem ser suficientes, Arinsu. Acho que sim. Você parece até bem à vontade com isso. Aura ficou em silêncio e colocou a mão na orelha. Chautier sabia o que ela estava fazendo e se manteve o mais silenciosa possível. No final, ela sorriu de orelha a orelha. Escutei o que parece ser um grande grupo de quagoas se movendo.
Eles estão fugindo, ou implantando suas tropas Arinsu. Não sei bem, porque eu estou me guiando pelo som, mas não parecem estar fugindo. É mais como se eles estivessem se dispersando fora da cidade. Aparentemente, havia 80.000 Quagoas aqui. Demi-humanos eram do tipo que ficavam mais fortes com a idade. Em outras palavras, todos poderiam ser soldados. Se eles mobilizassem mais de 10.000 e implantassem-nos na cidade, sua vantagem numérica seria reduzida pela metade. Mesmo que os intrusos fossem tão poucos que não se qualificavam como exército, eles possuíam um incrível poder de luta. A questão do dragão já deveria ter se espalhado por todos os Quagoas. Se fosse esse o caso, os mais inteligentes levariam os outros para fora da cidade para evacuar, enquanto se preparavam em uma formação para atrair o inimigo para a cidade e ganhar tempo com uma luta. Se um pequeno número de inimigos se movesse para a cidade, os Quagoas poderiam cercar a cidade e montar ondas de ataques para exauri-los antes de dar o golpe final com uma equipe de guerreiros de elite. Essa parecia ser a estratégia de batalha mais apropriada. Em qualquer caso, era necessário um espaço amplo e aberto para implantar uma grande força. Chautier esperava apenas isso. Estão bem ali. Hora das negociações. Claro! O tempo de Ainsama é precioso, não vamos deixá-lo esperando Arinsu. Mais de 60.000 Quagoas capazes de lutar estavam em formação e esperando pelo inimigo. Quagoas fêmeas, que não estavam grávidas ou puérperas, eram tão boas em lutar quanto os machos, e foi assim que conseguiram mobilizar esses números. Ainda assim, apesar de reunir uma força maior do que qualquer outra registrada na história, o rei dos clãs, Perrioro, não ficou nada feliz. Tudo estava demasiadamente estranho. A caverna que continha a capital real de repente estava coberta de névoa. O que caralho está acontecendo? As tropas prontas para a batalha começaram a se alinhar, de frente para a capital real. Se o inimigo temesse seus números e não aparecesse, então seria o melhor caso. Portanto, eles levaram as provisões mínimas e deixaram seus tesouros dwarfs para trás. Se o inimigo não fosse estúpido, logo veriam que não adiantava lutar. Para sua surpresa, duas formas emergiram da capital real. Uma das formas estava vestida com uma armadura vermelha, e a outra forma era de alguém baixo e de pele escura que não era um dwarf. De acordo com os que assistiram ao encontro com o dragão do lado de fora da capital real, deveria haver mais dois, mas eles não os viram. Deviam estar pegando tesouros, enquanto esses dois estavam ganhando tempo para eles. Só para ter certeza, isso não é um golem, né? Não, não é. Segundo Yozo, os golems eram altos em estatura e usavam armaduras negras. Então aquilo de armadura vermelha era outra coisa. No entanto, talvez seja um tipo de golem. Melhor pensar dessa maneira. O que tem na cabeça para virem enfrentar um exército de dezenas de milhares? Será que estão confiantes em matar todos nós? Nem pensar, não pode ser. Isso é impossível. Ryoro balançou a cabeça para dispersar a imagem horrível que havia pensado. Ele podia adivinhar que a oposição possuía um poder inimaginável, dado que criaram essa dimensão bizarra. O fato de que eles poderiam fazer um dragão se prostrar diante deles sem lutar também sugeriu que eram muito fortes. Ainda assim, o seu lado contava com mais de 60.000. Estavam em total soberania numérica e não havia como lutarem contra tantos adversários. No entanto, se fossem golems, então era compreensível. Os golems não se cansavam como seres vivos. Eles poderiam lutar para sempre, e se fossem fortes o suficiente para derrotar Ryoro, então, teoricamente, poderiam matar todos aqui. Ainda assim, isso era meramente teórico. Mesmo se apenas um dos vários Quagoas causasse dano com um golpe de sorte, ao longo de milhares de turnos de combates, os danos acumulados resultariam em ferimentos que poderiam tirar o inimigo da jogada. Os números eram fortes. Com seu exército de 60.000, enquanto lutassem em terra firme, deveriam ser capazes de matar pelo menos um Dragon Lord. Eu vou ir falar com eles. Vocês esperem aqui. Se eu for morto. Bem,
Façam o que quiserem. É muito arriscado. Disse um de seus assessores, afirmando o óbvio. Se não der para falar com os golems, tento conversar com aquilo ao lado dele. Seria uma merda se não der para, pelo menos, descobrir o objetivo deles. Em todo caso, Ryuru estava determinado a tentar um diálogo. O inimigo deve ser forte. Sendo esse o caso, ele perguntaria qual o objetivo. Se pudessem raciocinar, ele não se importaria de pagar um certo preço. Se pudessem expulsar o Dragon Lord, então o reconhecê-los como seus novos mestres também viria a calhar. Mesmo que isso fosse impossível, ele poderia pagar mais do que os dwarfs pagaram. Ninguém deve me seguir. Se muita gente vier junto, isso pode desencadear hostilidades. Sem dizer mais nada aos seus auxiliares, Ryuru deu um passo à frente. Suas tropas se separaram em ambos os lados dele, e a oposição parecia ter notado que alguém estava vindo. Ele podia ver que o inimigo havia parado para observar seus movimentos. Desculpe pela espera. Ryuru foi o primeiro a falar, e sua voz fez os inimigos se olharem. Ele olhou ao redor. Como esperado, não havia mais ninguém por perto. Havia duas outras pessoas daquela disputa com o dragão, o dwarf e o sujeito com o elmo de caveira, nenhum dos dois estava aqui. Quem é você? O baixinho de pele escura respondeu. Parece que o de armadura vermelha era um golem. Parecia bem pálido e mais alto que o humanoide ao lado. Ainda assim, de relance, não havia como dizer que era um ser artificial, parecia muito realista. Eu sou Ryuru, rei dos clãs Quagoas que vivem aqui. E quem são vocês? Estamos sob ordens do Supremo Governante que veio a essa terra para governar vocês, Arinsu. Essa coisa fala. O ser de armadura vermelha falou. Desde sempre ele ouviu falar que os golems não podiam falar, então isso obviamente não era um. Tentando esconder sua consternação, Ryuru respondeu, governar. Correto. Nosso senhor veio para subjugar vocês. Ajoelhem-se diante dele, Arinsu. Então o que eu devo fazer? Ryuru pensou rápido. Ele não se importava em se curvar e dar as boas-vindas a um novo governante. Tudo o que precisavam fazer era nutrir suas gerações futuras até se tornarem fortes o bastante para derrubá-los. O problema era que eles não podiam se submeter à oposição sem conhecer seu poder. Foi um feito e tanto terem feito um dragão se ajoelhar diante deles, mas o dragão não era um Dragon Lord. Até onde sabia, depois de jurarem servidão, eles poderiam ser usados para lutarem contra o Dragon Lord. Ouvi falar que há mais 2 de vocês. O que aconteceu com eles? Não é da sua conta. Só tem permissão para dizer se aceita nossa governança ou não, Arinsu. Esses seres não queriam revelar nada. Isso significaria que investigar as intenções do inimigo, se eles realmente queriam lutar seriamente, era muito importante. Diz que quer nos governar. Mas é muito difícil aceitarmos essa proposta sem saber sua força. Isso faz sentido. Em outras palavras, ele estava insinuando que se me mostrar o quanto é forte, não me importo de ser governado por vocês. No entanto, os 2 seres simplesmente se entreolharam e deram de ombros. Mesmo Arinsu. Nossas ordens dizem que, se não aceitarem nossa governança, devemos reduzir seus números até que sejam forçados a se ajoelharem. Depois disso, deveremos matar até que restem apenas 4.000 machos, 4.000 fêmeas e 2.000 crianças. Você é capaz de diferenciar os mais valiosos, correto? Então, quando restarem apenas 10.000 de vocês, a gente vai levar para o nosso país, o Reino Feiticeiro, onde vocês serão colocados para trabalhar. O medo percorreu o rei dos clãs por um instante. Não foi por causa do conteúdo cruel da mensagem. Foi porque estes seres entregaram-na em um tom completamente desprovido de arrogância. Ele sentiu que esses 2 humanoides poderiam realmente fazer isso. Isso mesmo. Apenas esses 2 humanoides poderiam matar um exército de mais de 60.000. São um bando de malucos? Ou muito confiantes?
Ou essa atitude inacreditável deixou Ryuru sem saber o que fazer a seguir. Eles não podiam escutar tais ordens insanas sem sequer lutar. Talvez tivessem percebido a intenção hostil do seu lado, mas os dois seres se entreolharam e em seus rostos brotaram sorrisos estranhos. Os dwarfs eram cabeludos, então ele podia entendê-los ao observar os pelos. Já esses dois seres não tinham pelo, exceto no topo de suas cabeças, então ele não conseguia ler suas expressões. Tal era o abismo entre duas espécies diferentes. Espera. Ele não conseguiu terminar seu pedido para que esperassem. Então, começarei a reduzir seus números a um nível aceitável. E não ouse dar suas roupas para mais ninguém Arinsu. Normalmente os Quagoas não usavam roupas. Afinal, estavam cobertos de pelos da cabeça aos pés. Entretanto, um rei precisava mostrar sua autoridade e, portanto, precisava de algo para diferenciar-se facilmente dos outros. Foi por isso que ele usava roupas e uma coroa feita por dwarfs, com o brasão do rei dos clãs. Ao mesmo tempo, ele poderia deixar os outros usá-los para servir como um dublê a fim de enganar os inimigos de outras raças. Essas coisas tinham visto através desse plano e assim tentado cortá-lo no meio do caminho. Tirar a liderança inimiga para enfraquecer o exército inimigo era a condição de vitória mais óbvia. Ainda assim, por que não o fizeram? Não, não é isso. Há outro motivo. Será que? Deve ser isso. Essas coisas não estão tentando me matar, mas sim estão tentando não me matar por acidente. As diferenças entre as espécies eram muito profundas. No entanto, enquanto ele usasse suas roupas, estes seres poderiam dizer quem era o rei dos clãs e, assim, poupariam-no. Esse foi o significado daquela declaração arrogante. Então, não é hora de você voltar. Vamos começar assim que o seu lado avançar. Eu ficaria feliz se escolhesse aqueles que deseja que sobrevivam antes disso Arinsu. Se apresse aí, vai. Os seres acenaram para ele, indicando que deveria retornar. Em outras palavras, as negociações estavam encerradas. Isso foi muito diferente de suas expectativas. Eu disse que estava disposto a dobrar o joelho, porque não podem fazer uma concessãozinha. Se nem mesmo estão dispostos a considerar, quer dizer que esses seres veem nossas vidas como algo sem valor? Diante dessa arrogância, o rei dos clãs lutou para reprimir o terror transbordando em seu coração. Mesmo assim, eles não podem reduzir nossos números de 60.000 para 10.000. Sim. Deve ser isso. Devem ter ficado malucos depois de ver nossas tropas. Em circunstâncias normais, esse tipo de pensamento estaria correto. Mesmo os dragões não conseguiram reduzir seus números em quantidades tão grandes. Naquele momento, o rei dos clãs percebeu algo. Será que pretendem montar uma ofensiva aérea para atacar e logo em seguida fugir? Se eles lutassem como dragões, então as coisas seriam muito complicadas. Implantar soldados em uma área aberta como esta seria prejudicial. Assim sendo, ele deveria trazer suas forças para o bairro residencial. Entretanto, isso seria muito perigoso. Se o inimigo pudesse destruir edifícios, causaria grandes danos às suas casas. No final, esse era o único lugar onde eles poderiam lutar. Depois de retornar às suas tropas, o rei dos clãs reuniu seus assessores. Aquilo era um golem? O que aconteceu? O senhor parece muito desconfortável. Sua expressão deve ter assustado os outros dois. O rei dos clãs deu uma leve bufetada no rosto e deu suas ordens. Ah! Não importa, junte os quagoas azuis e rubros. Eles serão o guarda-costas pessoais. Não apenas eles. Reúna os melhores indivíduos de cada clã. Ryuru deu voz a um grito poderoso, um grito infundido com a habilidade que obteve quando ascendeu à posição de rei dos clãs. Quando viu seu exército de mais de 10.000 atacar o inimigo em resposta ao grito, ele até se sentiu um pouco satisfeito. Contudo, os resultados dessa investida foram horríveis demais para serem vistos. Como um fluxo de água batendo em uma parede, os soldados atacaram uma barreira invisível e foram enviados aos ares.
O que espirrou em toda parte não era água espumosa, mas quagoas, ou melhor, aquilo que costumava ser um quagoa. Talvez uma visão como essa fosse apropriada para dragões ou gigantes, mas seus oponentes eram criaturas menores que quagoas. Eles estão voando. Um de seus assessores murmurou mudo para si mesmo. Isso não foi uma metáfora. A investida dos quagoa estava literalmente voando pelos ares. Não era feito um por um. Várias dúzias deles eram enviadas voando de uma só vez. Seus cadáveres pulverizados tornaram-se uma chuva de pedaços de carne que choviam sobre seus companheiros. As tropas cheias de entranhas continuaram sua investida e, uma vez mais, se tornavam pedaços de carne que uma vez mais caíram em seus companheiros. Uma cena digna de pesadelos. Por alguma razão, o fato de não conseguirem mais ver sangue jorrando tornou a visão ainda mais surreal. Mas que merda é essa? Ryuru sequer teve forças para responder ao lamento angustiado de seu orientador. Seus pensamentos apenas vazaram pela boca em forma de palavras. Essas coisas. Rei dos clãs. Que coisa é aquela? Não é nada como os golems que vimos antes. Cada quagoa que fazia alguma investida era morto em um único golpe. Isso não era mais uma batalha, nem mesmo um massacre. Era o simples abatimento de vidas. Os companheiros que reunira para aumentar sua influência agora estavam sendo mutilados aos montes como se fossem apenas lixo. Nós temos que fugir. E para onde? Ele gritou para seus assessores em pânico. Vai fugir para onde nessa dimensão bizarra? Aqueles humanoides disseram que vão nos matar até restarem apenas 10.000 de nós. Seus assessores não tinham nada a dizer. Depois de ver essa força esmagadora, até monstruosa, eles entenderam que as ameaças da oposição não foram de brincadeira. Embora fosse difícil acreditar, não tinham escolha senão acreditar. De sua população de 80.000, apenas 10.000 teriam permissão para viver. Embora ele quisesse pedir perdão agora, não havia compaixão nos olhos daqueles dois seres. Mesmo os olhos do Dragon Lord expressavam mais emoção. Eles não têm intenção de voltar atrás, vão nos reduzir a 10.000. Isso é impossível. Rei dos clãs. O que eles são? O que os dwarfs trouxeram aqui? Como algo tão pequeno tem tanto poder? Ao ouvir seus conselheiros, outro lampejo de inspiração atingiu Ryuru. Poderia ser aquele ser de armadura vermelha também e uma arma dos dwarfs. Eles enviaram algo mais forte porque sabiam que os golems foram destruídos. Se derrotarmos eles, enviarão algo ainda mais forte do que isso. Os gritos de seus homens ecoaram por todo lado. Apenas a região ao redor de Ryuru ficou em silêncio. Vamos chamar nossos soldados de volta. Pare. Eles precisam lutar. Não temos outra saída. Por mais forte que aquilo seja, acabará se cansando. Quando acontecer, esperaremos até que não consiga mais balançar a arma e forçaremos uma negociação. Até faz sentido, mas, aquilo realmente pode se cansar. Ele mencionou algo em que Ryuru havia pensado no canto de sua mente. No entanto, que seja, sendo algo vivo, cedo ou tarde vai ficar cansado. Pode ter mais resistência do que nós, mas a fadiga vai vir. Até lá, faça-o continuar lutando. Mesmo que não se canse fisicamente, pode ocorrer algo mentalmente, então poderemos discutir algo? O rei dos clãs relutou em falar as palavras que vieram em seguida, mas elas tinham que ser ditas. Além disso, não podemos vencer mesmo se lutarmos contra aquilo. Não contra um monstro desses. Suas tropas não seriam desmoralizadas ao ponto de fugir. O grito que Ryuru costumava fazer soar na investida transformava seus homens em guerreiros que não conheciam o medo. Muito parecido com o estado enlouquecido dos berserkers, aumentava sua força de ataque, mas reduzia sua defesa. Mais importante, ficavam imunes a todos os efeitos relacionados ao medo. Era algo bem vantajoso, mas o fato de não recusarem as ordens do rei dos clãs, por mais perigosa que fossem, poderia ser considerado uma faca de dois gumes. A grande massa de soldados continuou avançando sem olhar para trás,
Logo foram reduzidos à metade de seu número anterior com tanta rapidez que quase ninguém pôde acreditar. Nesse momento, ninguém tinha forças para falar. O fato de que essa tragédia estava se desenrolando diante deles sendo feito por apenas um ser, traumatizou seus corações. Todos, exceto por um. A exceção, Ryuru, estava agarrado à última gota de sua coragem. Vocês são heróis escolhidos a dedo. Ele não conseguia aumentar o tom da voz. Ryuru viu os Quagoas rubros e azuis diante dele, assim como os outros Quagoas com habilidades especiais, todos os quais tinham sido alinhados nas unidades de combate mais fortes dos clãs. A razão pela qual nenhum respondeu ao grito de Ryuru foi porque estavam todos vendo o ser de armadura vermelha com deleite em seus olhos. Eles também devem ter sentido que não tinham esperança de vitória. Quando foram reunidos pela primeira vez, seus olhos brilharam, mas agora não havia luz em seus olhos, como se estivessem mortos. Ele havia escolhido não os deixar frenéticos para preservar sua força defensiva, mas fora a decisão errada. O rei dos clãs levantou a voz para tentar colocá-los em movimento. Vocês são nosso trunfo. O inimigo matou muitos dos nossos companheiros, por isso deve estar cansado. Vocês serão capazes de fazê-lo sofrer. Deve estar cansado, ele disse, mas não havia sinal disso. A armadura vermelha não mostrava sinais de parar enquanto dispersava pedaços dos Quagoas atacantes pelos ares, golpeava e perfurava com sua estranha arma semelhante a uma lança sem o menor indício de parar. Isso mesmo. Não importa o que seja, aquilo está vivo, então vai ficar cansado. Vocês conseguem. Vão. Nossos heróis. Com uma oração em seu coração, Ryuru enviou esses heróis. Ele deu ordens a seus homens abrirem o caminho até a armadura vermelha. Então, os heróis atacariam a armadura vermelha. Ryuru fechou os olhos. Milord, o mais forte rei dos clãs. Depois de ouvir as vozes trêmulas de seus ajudantes, ele lentamente abriu os olhos. Vocês não precisam dizer nada. Eu sei. Eu também vi. Nada havia mudado. Isso estava certo. Não havia feito diferença. Assim como os soldados comuns, os heróis escolhidos foram reduzidos à carne moída e enviados aos ares. E tudo aconteceu em um instante. Eles tinham encontrado o mesmo fim que os soldados comuns. Então, Ryuru não pôde dizer mais nada. Embora ele não soubesse o que era aquela armadura vermelha, era algo que era, sem dúvida, mais forte que um dragão. Ryuru estava anestesiado. Ele simplesmente esperou em silêncio pelo passar do tempo. O resultado seria como o inimigo desejava. Disseram que queriam 2.000 crianças. Separem essa quantia. Milord. Não há mais nada que possamos fazer. Mesmo que haja apenas 10.000 de nós, contanto que sobrevivamos, algum dia, poderemos tornar os Quagoas grandes novamente. Ninguém poderia dizer nada em face das palavras de Ryuru. Isso foi porque todos entenderam no fundo de seus corações. Eles entenderam que não havia mais nada que pudessem fazer. Sem forças, Ryuru abaixou a cabeça. Era como se ele estivesse andando em um lugar seguro e, de repente, emboscado por um monstro. A propósito, onde é esse tal reino feiticeiro? Tem alguma coisa a ver com os dwarfs? Se alguém souber, me diga. Seu murmúrio veio direto do coração. Por mais que ele tentasse negar, a carnificina diante de seus olhos lhe dava a sensação de que uma tragédia ainda maior viria em breve. De repente, ele viu seus servos Quagoas segurando gaiolas. Essas eram as gaiolas usadas para armazenar lagartos de comida. Ryuru sabia que agora não era a hora para isso, mas o estresse fez com que ele alcançasse a jaula. Ele agarrou um lagarto vivo, mas quando estava prestes a morder sua cabeça, uma dor intensa percorreu sua barriga, dobrando seu corpo em forma de C. Não havia como derrotar o governante absoluto que logo subjugaria sua raça. A ideia de florescer novamente era tão estranha que até ele não tinha nada a dizer em sua defesa. Não importava quantas gerações passassem, eles nunca seriam capazes de se rebelarem.
Os Quagoas da Cordilheira Azerlisiana para sempre usariam coleiras e prestariam serviço a seu temível mestre. O lagarto balançou e escorregou das mãos de Ryuru, desaparecendo entre as pernas de seus homens. Ryuru disse a Anu que foi mais um suspiro do que um grito, e então caiu em soluços silenciosos de pura miséria. Já que era tão forte, deveria ter dito logo de cara. Por quê? Porque não me disseram. O choramingar do Quagoalord, saudado por seu povo como o maior governante da história, misturou-se com os gritos das crianças enquanto seus próprios soldados as massacravam.